Hello everybody, welcome to our English class. Sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de inglês. Gente, essa aqui é a turma de sábado, tá bom? Turma de sábado aqui da unidade de Embu-Guaçu, das 8 às 10 horas. Turminha das 8 às 10 horas. Gente, na aula passada, tá? Nós vimos aí, nós estamos estudando a Unit 7, unidade 7, e estamos falando sobre houses, tipos de casa, casas, né? Tipos de casa. Nós vimos aqui, por exemplo, um texto que falou a respeito das casas, dessas houses, ok? E nós vimos também algumas facilidades, algumas facilitações domésticas, sejam elas, por exemplo, objetos que ajudam no dia a dia, ok? Por exemplo, como um ar-condicionado, como, por exemplo, um micro-ondas, uma televisão, tá? Nós vimos em inglês o nome de todos esses objetos da casa, certo? E aí, hoje, na aula passada, eu passei como homework a leitura do texto e a tradução desse texto, tá? Alguns alunos me mandaram, outros ainda não. Como vocês assistem uma aula em seguida da outra, essa aula eu vou voltar no texto, vou ler o texto para vocês, e aí a gente vai traduzir esse texto para o português. Tudo bem? Bom, eu vou traduzir a ideia central do texto primeiro, tá? E aí algumas outras palavras que têm uma ideia mais assim central, uma ideia um tanto mais objetiva, tudo bem? Então diz assim, ó, o texto da page 66, o texto da página 66, intitulado Houses. Diz assim, ó: A house is a home, any kind of building or structure used as habitation by human beings. Então a casa é um lar, qualquer tipo de construção usada usada como habitação pelos seres humanos. Houses may range from rudimentary to huts, slum or nomadic tribes to amazing and particular structures. Então, as casas elas podem ser construídas, né, de, por exemplo, um material rudimentar, né, ou então mesmo tribos ou materiais de tribos, tá? Ou mesmo de comunidades, né? Que são aquelas outras, de outra forma que a gente pode conhecer também como favela, tá? To amazing and particular structures. Então, de estruturas estrondosas, tá? Ou bem particulares. Nowadays, houses and dwellings are designed to meet the needs of people who will live as a social unit, usually known as a household. The most common representation of household is the family, but other social groups may also live in a house. Então aqui ele vai falar, né, por exemplo, o porquê que existe casa, né? Qual que é o objetivo de se existir casa, né? Que é utilizado para a moradia de famílias, de grupos sociais, tá? Podem também morar dentro de uma casa, ok? Houses routinely occupied by people are called homes. Many people leave their home for work during the day and go back to them to rest, to have some recreation or other activities, and sleep by the end of the day. Então, assim, a rotina das casas ocupadas por pessoas, essa rotina, né, podem ser, tipo assim, é como se fosse uma rotina do lar, tá? Então, qual que seria essa rotina do lar? Muitas pessoas deixam suas casas de manhã, tá? Durante o dia, from the work, para o trabalho,
ok? And go back to them to rest. E voltam até elas para o quê? Rest. Rest em inglês é o quê? Descansar. To rest, descansar. To have some recreation, para ter alguma recreação, or other activities, ou outros tipos de atividades, tá? And sleep by the end of the day. E dormir no final do dia. Ok? Então esse é o texto que eu pedi para vocês traduzirem. Se a tradução de vocês foi nesse viés, nessa linha, a tradução de vocês está correta, ok? Guys, agora vamos para page 67, página 67, ok? Na 67 nós temos um vocabulário, ok? E esse vocabulário, qual que é a ideia desse vocabulário? Nós vamos... Eu li já, inclusive, esse vocabulário, só que eu quero ler esse vocabulário na íntegra novamente nessa aula para vocês. Por quê? O próximo exercício é o exercício de listening. Listening em inglês é escuta. Então nós vamos trabalhar um pouco a escuta. Eu trabalho na aula de inglês os quatro pilares da linguagem, que são listening, que é escuta, writing, que é escrita, speaking, que é fala, e reading, que é leitura. Então a aula de inglês, ela tem esses 4 momentos, todas as aulas existem esses 4 momentos, tá? Hoje nós vamos focar bastante no momento de escuta. Eu vou falar para vocês 5 frases em inglês, e aí vocês vão ter que escrever no próximo exercício abaixo. O fato da gente revisar ou rever essas palavras vai o quê? Vai refrescar na sua mente, vai fazer você buscar essas informações agora, e aí a gente vai aquecer suas ideias, tá? Vai aquecer a sua mente para o próximo exercício, que é o exercício de listening, tudo bem? Então vamos primeiro para o exercício de vocabulário. Vocabulary, Unit 7, 67. Repete comigo aí na sua casa, vamos lá? A primeira palavra do vocabulário é attic, barbecue pit, barbecue grill, bedroom, dining room, downstairs, first floor, garden, ground floor, kitchen, laundry, room, swimming pool, TV room, upstairs, yard. Muito bem. Então, essas palavrinhas aqui são as palavras relacionadas ao nosso vocabulário, certo? Então essa palavrinha aí, attic, a primeira, seria o sótão de uma casa. A próxima, barbecue pit, seria o espaço de churrasqueira, tá? É a churrasqueira, mas é aquela churrasqueira rudimentar, aquela churrasqueira que a gente chama feita de tijolo, de bloco mesmo. Sabe? É esse tipo de churrasqueira que a gente fala. É o espaço dessa churrasqueira. Barbecue pit, ok? Agora, o barbecue grill já é o que? Em si, a churrasqueira, tá? Então, a gente tem que tentar entender que existem os americanos, eles avaliam de 2 maneiras. Eles avaliam o espaço, tá? E eles avaliam o objeto em si. O espaço é chamado o quê? Barbecue pit. O objeto é chamado de barbecue grill. Tudo bem? Próxima. Bedroom, que é quarto. Dining room significa sala de jantar. Muito comum em casas americanas, a sala de jantar. Downstairs. Downstairs seria o piso inferior, tá? Piso inferior, ou seja, o andar de baixo. Muito comum para quem mora em apartamento, para quem tem casa aquela famosa casa que tem um outro piso superior. Então aí a gente fala downstairs, ou seja, lá embaixo, tá? Ou piso inferior.
First floor. First floor seria primeiro andar. First floor, ok? Garden. Garden em inglês significa jardim. Garden. Ground floor. Esse ground floor, gente, seria o térreo, tá? Ground floor é o térreo. Kitchen, cozinha. Laundry. Laundry em inglês significa aquele espaço para lavar roupa, ou seja, lavanderia. Laundry, ok? Room. Room em inglês dá uma ideia de cômodo, de quarto, certo? Então, room pode ser uma série de coisas aí, mas pode ser tanto a expressão cômodo, e a expressão tipo quarto, é um espaço da casa, comum, ok?